Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Ou seja, nós nos comunicamos. E nós entendemos, quando nós dialogamos, eu expresso e vocês entendem. Vocês expressam e eu entendo. Então o diálogo, ele pressupõe o outro. Eu não dialogo sozinho. Eu preciso do outro para dialogar. Então, nenhuma pessoa se realizará sem o outro. E a oração, ela é a relação com Deus. E é também um diálogo. Pois eu expresso aquilo que está no meu coração, na minha mente, os meus sentimentos, as minhas dúvidas. Eu expresso aquilo que ocorre na minha mente e o Senhor responde. Da mesma maneira que quando o outro me responde, o Senhor também responde. Então, nenhuma pessoa pode se realizar sem Deus. E Jesus nos ensinou que Deus é Pai e que nós podemos nos comunicar com o Pai. Antes de iniciar a sua vida pública, Jesus foi para o deserto jejuar. Ele foi para o deserto, jejuou 40 dias, 40 noites. Nós podemos ver no capítulo 17 de João a oração sacerdotal de Jesus, a intimidade que Jesus tinha com o Pai, a maneira como ele falava com o Pai, a maneira como que ele intercedia por nós junto ao Pai. Então nós vemos que Jesus ora por si, ora por nós. No Monte das Oliveiras, nós vamos também encontrar lá em Lucas 22, 39 a 46, nós também vamos encontrar Jesus colocando inteiramente diante do Pai. Vamos abrir em Lucas 22, 39 a 46. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Esta passagem nos indica muitas coisas. Primeiro, a necessidade de orarmos para persistirmos no caminho, para não cairmos em tentação, para não nos desviarmos daquilo que é o nosso verdadeiro bem. E você vê que Jesus se coloca diante de Deus de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito sincera. E ele fala: afasta de mim esse cálice. Quer dizer, esse cálice de sofrimento. Mas ele também se coloca de uma maneira aberta ao Pai e diz: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E vejam que o sofrimento dele era tal que suava gotas de sangue. E depois de ter rezado, ele levantou-se. Ou seja, apesar de toda angústia, na oração,
Jesus encontra a força para seguir adiante. E na cruz nós temos que Jesus também clama ao Pai. Naquele momento de sofrimento maior, ele clama, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Mas no final ele entregou-se totalmente. Em tuas mãos entrego, o meu espírito. Então Jesus estava em contato permanente com o Pai. Toda a força de Jesus vinha da sua comunhão com o Pai. Ele vivia em comunhão com o Pai, uma comunhão permanente. E o Pai o ressuscitou. Nós também temos esta necessidade, a de estarmos unidos a Deus. E onde é que nós vamos nos unir a Ele? Principalmente na oração. Então é no diálogo. E Paulo fala aos Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Padre Olívio se referiu a olharmos para dentro. Orar é olhar para dentro, onde nós vamos encontrar o Espírito Santo que já habita o nosso coração. E esta ação maravilhosa do Espírito que derrama em nossos corações o amor de Deus. Veja, Deus nos ama e Ele nos comunica isso. Ele comunica o seu amor e nós podemos sentir o amor de Deus se prestarmos atenção. Em Apocalipse 4:11 está escrito: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Olha que manifestação bonita. O Senhor, nosso Deus, é digno de receber toda a honra. Então eu sinto esse amor por Deus, por toda a criação, pela natureza, por tudo aquilo que Ele fez, pelo seu plano. E da mesma forma que Deus quer comunicar o seu amor e comunica o seu amor através do seu Espírito, eu também sinto essa necessidade de comunicar o meu amor a Deus. E é isso que a gente faz, comunicar o amor a Deus que me criou. Ao acordar, nós damos graças pela vida. Ao adormecer, a gente dá graças pela vida. Durante o dia, dou graças pela vida, que é o grande dom de Deus. E mais uma passagem de Apocalipse 5:12, que fala: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Falamos do Deus que nos criou. E agora falamos que o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus, também é digno de receber todo o poder, a riqueza, a honra e o louvor. Porque Jesus nos salvou. Ele me salvou, salvou cada um de nós. E Ele é digno de receber todo esse louvor. Eu acho assim um momento de oração muito linda, aquele momento do santo na missa, que a gente fala: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. E naquele momento assim dá a sensação que reza a igreja terrestre, reza a igreja celeste, a gente se une em um único louvor. Quer dizer, é algo maravilhoso. Essa oração, esse louvor, ele surgiu num momento também muito especial. Eu estava em um avião da TAM, que foi fazer um pouso de emergência depois de 1h30, tentando expelir o trem de pouso, e ele foi fazer um pouso de emergência em Campinas, depois da gente ser submetido a várias pressões dentro. Quer dizer, é uma coisa assim difícil, porque a gente está entregue a uma situação que pode ocorrer um desastre. E naquele momento, então, onde o avião começou a pousar, e ele pousar de uma forma muito suave para que não houvesse, então, o acidente, eu sei que o louvor que veio foi que eu comecei a falar: santo, santo, santo. Brotou naturalmente essa oração, eu balbuciei isso.
E foi um momento de muito autocontrole, de muita tranquilidade. Quer dizer, basicamente foi uma extensão do louvor da missa, e naquele momento, né, o que poderia acontecer? E, na verdade, graças a Deus, nada aconteceu e foi um momento que ficou na história. Então, e o louvor permanente também ao Espírito Santo que está em mim, que está em nós e que opera em nós. Então falamos do louvor ao Pai, do louvor ao Filho e ao Espírito. E o Espírito também vem em auxílio da nossa fraqueza, como fala em Romanos 8, 26, 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Veja a oração perfeita. O Espírito Santo que está em nós ora segundo a vontade de Deus. Então, o que eu posso falar a Deus nessa situação? De que maneira posso louvar a Deus neste momento? O que devo pedir a Deus pelo meu irmão? O Espírito nos ensina. E o Espírito Santo também nos comunica qual é a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. Em João 9,31 está escrito: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Então, é uma questão de cultivarmos esta presença de Deus em nós. Então, é prestarmos culto, porque isto é agradável a Deus. Quando nós cultuamos a Deus, o nosso coração está ligado em Deus. Deus nunca se afasta de nós, nos ensina a palavra, nos ensina a igreja, nos ensina as pessoas que têm grande desenvolvimento espiritual, os santos, nos ensina que Deus nunca se afasta de nós, mas nós podemos nos afastar de Deus. E a oração é o contrário, a gente se liga, a gente está permanentemente ligado a Deus. Permanentemente ligado a Deus. E vejam também essa exortação de São Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5, 16 a 19. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Olha que interessante, São Paulo fala que nós devemos viver sempre contentes, não importando as circunstâncias. E esse orar sem cessar, que passa, na verdade, a gente estar com o coração voltado para Deus permanentemente. E a gente vai se habituando a estar sempre na presença de Deus. E olha que interessante, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, bendizei a Deus, porque esta é a vontade dele em Jesus Cristo. E ele fala, não extingais o Espírito. Quer dizer, não extingais quer dizer o quê? Não deixe que a força do Espírito, que o fogo do Espírito se apague em nós. Então, São Paulo nos ensina a manter acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. E a presença do Espírito Santo em nós nos santifica. E o que eu posso desejar mais na vida do que a santificação? Bens, sabedoria, louvores, poder, o que eu preciso? O que eu posso desejar? Coisas que passam? Ou é essa santificação que se realiza em mim pelo Espírito Santo, através da força do Espírito Santo? E o Espírito Santo nos traz a piedade. O que é a piedade? É o amor pela oração, o gosto pela oração nos é dado pelo Espírito Santo, o querer orar. E a oração ela é muito importante porque o Senhor é a fonte realmente de todo o poder. No Salmo 104, 4 diz assim: recorrei ao Senhor e ao seu poder,
procurai continuamente a sua face. Então, olha, a palavra nos ensina que devemos recorrer ao Senhor continuamente. Nós não precisamos ser tímidos, nós não precisamos falar pouco com o Senhor, mas podemos recorrer. E principalmente porque em Romanos 10:12, São Paulo diz assim: porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante. Nesse versículo diz que o Senhor, Ele é rico com aqueles que o invocam. Essa passagem, ela tem ela é uma passagem que me lembra um momento muito interessante, lá há muitos anos atrás, lá no pátio do colégio. Nós estávamos participando de um querigma, e no sábado à tarde, eu estava na intercessão, que ficava na cripta, e quando íamos encerrar a oração daquele dia, alguém disse que tinha uma profecia, e ela profetizou em línguas. E assim que ela profetizou em línguas, para mim veio assim, muito claramente a interpretação do que ela tinha falado. E o que ela falava? Você sabe por que aconteceu, né, o Senhor dizendo, o que aconteceu aqui, todo esse poder, as libertações, todos os que ocorreram nesse dia? Porque eu, o Senhor, respondo às orações, né, com força, com poder. Então, nossa, que parece algo que a gente sempre ouviu dizer, mas naquele momento foi de uma forma tão exuberante, porque foi uma manifestação tão grande, que teve um efeito assim em mim poderoso. Eu fiquei assim como se tivesse assim embriagado naquele fim de semana. Até no domingo eu fiz a palestra sobre dons. Nossa, eu estava incendiado. Eu fui para casa, ainda continuava daquele jeito, porque o que veio na minha cabeça? Puxa, a gente não pede ao Senhor, mas a gente pede, né? Sabe, tem confiança, mas não deposita toda aquela confiança, diz assim, que Ele responde com poder, que Ele responde com riqueza. E eu abri esse versículo 10:12b, de Romanos 10:12b, e aqui a segunda parte do versículo e o versículo 13, e isso confirmava a profecia, confirmava exatamente a profecia, porque a palavra dizia exatamente aquilo que foi profetizado. E daí eu fui dormir de domingo para segunda, ainda bastante entusiasmado com aquela profecia. Cheguei no escritório, no dia seguinte nós tínhamos uma reunião de vendas, e eu era o gerente da empresa, gerente de comercial. E aquilo que eu dizia, nossa, a gente tem tantas dificuldades no mercado, a gente pega, luta, tem tanta, né, a parte comercial no Brasil não é fácil. E a gente luta, tanta preocupação se as vendas vão acontecer, não vão acontecer. Mas eu cheguei tão entusiasmado que resolvi quebrar o protocolo. E disse para eles, expliquei, né, para os meus subordinados, olha, acontece o seguinte, eles não entenderam direito, mas daí fiz a proposta, vamos começar a reunião rezando. Todo mundo. Quer dizer, isso teve tanta força em mim que eu resolvi começar rezando aquela reunião. Bom, qual foi o efeito que isso trouxe? Primeiro, sabe, que nunca mais eu me preocupei com as vendas. Segundo, o que a gente reza até hoje, desde 1993, toda segunda-feira se começa rezando. E terceiro, certo, que nós prosperamos, não teve problema, sempre fomos sustentados. Então, a oração é a nossa grande força. E o Senhor diz em Salmo 49:15, invoca-me nos dias da tribulação, e eu te livrarei e me darás glória. E no Salmo 119 é como se fosse uma resposta. Ali nós estamos dizendo para o Senhor dizendo para invocá-lo, e no Salmo 119 o salmista diz, na hora da tribulação clamei ao Senhor e Ele me atendeu. E Tiago nos diz lá no capítulo 5, de 13 a 18, alguém está triste? Reze. Alegre? Cante. Está alguém enfermo? Façam oração sobre ele.
confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. E completa, a oração do justo tem grande eficácia. Olha que importante. E Eclesiástico 18:22 diz assim: nada te impeças de orar sempre. Nada te impeças. E São Paulo, na primeira epístola a Timóteo, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Olha que coisa impressionante. A oração, ela nos ajuda a superar os ressentimentos, todo ódio, a nos irmanar, a cumprir a vontade de Deus, que pede que a gente seja um só coração. Ela é tão importante que o Senhor, lá em Mateus 5:44, pediu que nós orássemos também por aqueles que nos perseguem, que orássemos pelos nossos inimigos. E Jesus deixou uma grande promessa, expressa lá por João, no capítulo 16, versículo 23. O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Então, a oração é muito importante em minha vida. Qual oração? A oração individual, aquela oração que você faz todo dia, que você se fecha no seu quarto, que você vai a um canto e reza. A oração em grupo, na comunidade, é uma oração importante. A oração que nós fazemos em conjunto, toda a comunidade na missa, né? Quando a gente se levanta, quando deita durante o dia. Então, o trabalho bem feito, dedicado a Deus, também é uma oração. Quer dizer, vem aí a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus nas nossas ações, as nossas boas ações. A oração do terço é uma oração poderosa, é uma oração que acalma, é uma oração que traz discernimento, é uma oração que traz força. Posso dizer isso com a minha vida, sabe? É algo assim muito importante a oração do terço. Eu tenho o hábito de, quando estou no carro, antes de ouvir as notícias, eu rezo o terço. De que maneira rezo o terço? Começo do lado com a mão esquerda e termino sempre com a mão direita. Então eu sempre sei aonde estou, porque você está no trânsito, você se distrai por um motivo ou outro, presta atenção em algum detalhe, mas nunca perde onde é que está a oração. E isso vai pacificando, tá? A oração, ela vai fortalecendo. O Senhor responde muito fortemente a oração com a palavra. A oração com a palavra de Deus é uma oração também muito forte, porque o Senhor nos fala através de sua palavra quando estamos rezando. E Ele pede que rezemos pelos nossos governantes, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Nós também temos aqui, que em Coríntios 14:4, onde São Paulo fala da oração em línguas. A oração, quem fala em línguas, diz São Paulo, edifica-se a si mesmo. Então, como é importante esta oração, como esta oração, ela é também poderosa. Ela pacifica os nossos corações, ela nos dá confiança, ajuda-nos a perseverar e dá-nos a paz. E Paulo disse então aos romanos e nos diz aqui hoje: como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Uma vida nova que podemos dizer, como lá no Eclesiástico 43 fala: glorificai o Senhor quando puderdes. Então, a oração é esse instrumento espetacular. É relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus através da oração. E o que é o cristianismo? O cristianismo não é seguir um montão de regras, um montão de preceitos. O cristianismo é o relacionamento com Jesus. É no nosso relacionamento, na medida que o nosso relacionamento com Jesus vai se ampliando, nós nos vamos tornando cada vez mais unidos a Ele.
E aí sim que nós podemos dizer que nós somos cristãos. E nós podemos ver os ensinamentos de Jesus através da palavra que nos foi dada. O próprio Jesus é definido por São João como a palavra de Deus que habitou entre nós. A palavra de Deus que se encarnou. A palavra de Deus, ela existe desde todo sempre. A palavra de Deus que nós identificamos como Jesus, a palavra de Deus pelo qual tudo foi feito, e a palavra de Deus contida também nas Sagradas Escrituras. Aqui não está toda a palavra de Deus, mas o que está aqui é palavra de Deus. Então nós podemos, a partir dos ensinamentos da palavra de Deus, nós podemos saber como viver, nós podemos obter a força necessária para viver. Em 2 Timóteos 3,16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. Olha que definição completa do que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela foi inspirada por Deus. E por isso, ela é um livro que nós podemos dizer, é um livro vivo. O mesmo Espírito que inspirou a escrita desta palavra é aquele que a interpreta hoje em nossas vidas. Isso nós vemos isso lá em João 14:26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará o que foi dito. Tudo o que vos tenho dito. Vejam a riqueza dos evangelhos. Os apóstolos não eram cultos, eram pessoas bastante simples. Ninguém ficou anotando aquilo que Jesus falava. E, no entanto, nada se perdeu. O essencial do que Jesus falou está contido nos evangelhos. Por quê? Porque o Espírito Santo recordou tudo aquilo que Jesus tinha dito. E ele vos ensinar-vos-á todas as coisas. Ele não só recorda, como ajuda na interpretação, como ensina a verdadeira interpretação. E a Bíblia, ela é um livro atual, né? E cada vez que a gente lê, e cada vez que eu leio, eu peço luz ao Espírito Santo. Ele não pode ser lido simplesmente como um livro qualquer, mas nós pedimos a luz para o Espírito Santo que nos dá a interpretação correta para o meu dia, para o meu aqui e o meu agora. Por isso, então, Paulo disse que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, formar na justiça. Por ela o homem torna-se perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, olha, o cientista que viveu, o homem de ciência que viveu no século I, né, no primeiro século da era cristã, como é que ele deve ser considerado como cientista do século XX? Comparar um com o outro, a capacidade, o conhecimento que eles têm do cientista do século I com o do século XX. A gente pode dizer que o do século I praticamente não sabia absolutamente nada, não é verdade? Tendo em vista o conhecimento científico que temos no século XXI. E o cientista do século 30? Vai saber muito mais. É ridículo, talvez seja ridículo o conhecimento do cientista de hoje comparado com o cientista do século 30. Agora, o sábio do século I, comparado com o sábio do século 21, ou comparado com o sábio do século 30. Então, a mesma sabedoria do século I é a mesma sabedoria do século XX, é a mesma sabedoria do século 30, porque é aquilo que foi expresso pela verdadeira sabedoria. Então, aquilo que nós necessitamos saber para viver e viver bem, já existe há muito tempo. Então, você não precisa ser letrado, você não precisa ser um sujeito estudado. Basta você se aproximar da palavra de Deus
e de procurar junto à igreja o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, que a sabedoria necessária para a tua vida, ela é disponível. Vocês concordam com essa comparação? Vê que é muito diferente o conhecimento, né, científico da verdadeira sabedoria. Não que o conhecimento científico não seja importante, mas o que realmente acaba dando sentido às nossas vidas é a sabedoria, e a sabedoria, ela provém de Deus. Os salmos, que são as orações da Bíblia, eles são fonte permanente de graça e força. Nós estamos acostumados a ler o Salmo 22, por exemplo, que é: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele nos traz, ele desenvolve a confiança em Deus. E a Bíblia da gente, ela vai ficando marcada com a caneta, que são as pérolas preciosas que o Senhor nos dá. Como, por exemplo, lá em Isaías 42:6, o Senhor fala: eu, Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão. Olha que palavra forte, que palavra bonita. É Deus pessoalmente interessado pelo indivíduo, interessado, né, por cada um de nós. E ela também é uma fonte permanente de energia, de amor, o amor de Deus. Olha que também podemos ler em Isaías 64, de 4 a 5. Nenhum ouvido ouviu, olho algum viu outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Vós vindes à frente daqueles que procedem bem e se recordam de vossas vias. E, no entanto, Senhor, sois nosso Pai. Nós somos a argila da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Então, a palavra de Deus, ela tem essa força de nos modelar, de nos transformar, de ir aperfeiçoando cada um de nós. E aí a coisa linda quando o Senhor fala lá em Ezequiel 36:25, sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Então é esta amizade permanente com Deus que nós recebemos através do Espírito Santo que habita em nós, e Ele está dizendo que nós somos o povo dEle, e Ele é o nosso Deus. Então a palavra nos diz essa preciosidade, que Deus está presente em nossas vidas. Deus está ocupado com cada um de nós. E esta palavra, ela está há quanto tempo já? Nós temos aí 20 séculos de Evangelho, 20 séculos, ela foi proclamada 20 séculos atrás. Tantas coisas já foram revogadas, tantos ensinamentos já passaram, mas a palavra de Deus jamais desaparece. E essa é outra promessa de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quantos séculos já se passaram? As pessoas se foram, os sábios se foram, né? Os reis se foram, os poderosos se foram, se renovou a vegetação, e a palavra de Deus permanece viva e eficaz. Então, mas não basta a gente ouvir a palavra do Senhor, é necessário também praticá-la. Isso nós vemos a orientação lá em Lucas 6, 47 e 49, que o Senhor diz assim: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Então, a necessidade de ouvirmos a palavra
e de colocarmos a palavra em prática. Significa construir as nossas vidas sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. É quando nós colocamos em prática, é assim que nós construímos a nossa casa. E no Salmo 106, para finalizar, nós temos uma outra qualidade da palavra. No Salmo 106, versículo 20. Enviou a sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte. Olha, a palavra de Deus tem poder de cura e ela tem poder de arrancar-nos da morte. Então a palavra de Deus cura, ensina o caminho da saúde. A palavra é vida, ela nos arranca da morte, ela ensina o caminho da vida. A palavra de Deus, ela dá vida em abundância. Ou seja, benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática. E eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.